Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Pirata Games. Aqui quem fala com vocês é o João. E como primeiro vídeo do canal, pessoal, eu gostaria de estar apresentando para vocês esse console aqui que eu acredito que vocês já conheçam ele. Vocês devem ter visto muitos vídeos sobre ele, devem ter visto ele à venda, que é o portátil Super Game Box. Eu tô aqui com duas versões que eu tenho aqui, variações diferentes um do outro, de marcas diferentes. Porém, a ideia principal deles é a mesma, praticamente os jogos são os mesmos. Pode acontecer também, pessoal, de vocês verem esse console com outro nome, mas é bem provável que vocês vão ver mais essa versão aqui, escrito Sup, ó. Porém, essa versão aqui é um pouquinho diferente, pessoal, porque ela é de uma fabricante diferente, ela tem a caixinha aqui menor, ela tem algumas diferenças aqui na carcaça, o controle dela é um pouquinho diferente, igual vocês podem ver aqui, ó. Apesar de ter o nome Sup, ele é um pouquinho dos tradicionais que são vendidos, né, na maioria das lojas, na Shopee, mas enfim, a lista de jogos é praticamente a mesma. Vão ter outras variações também, mas basicamente a lista é quase que a mesma. É bem provável que vocês vejam esse console Sup com a caixa mais parecida com esse aqui, ó, que é essa caixinha aqui, mais escura, mostrando o console, né? Aqui algumas imagenzinhas dos jogos que vem nele. Enfim, a caixa aqui não é tão importante. O importante mesmo é o console em si. Vou mostrar aqui para vocês um pouco do console então. Esse console ele é baseado no Game Boy Pocket, lançado muito tempo atrás pela Nintendo, né? Ele tem aqui os botõezinhos dele, aqui o conector para carregar a bateria dele. Aqui esse conectorzinho aqui é para ligar na TV. Ele vem com um cabinho de áudio e vídeo. Deixa eu ver onde é que tá o meu aqui, peraí. Ah, tá aqui, ó. Ele vem com esse cabinho aqui, que aí vocês podem ligar aqui nessa saída dele e ligar no áudio e vídeo da televisão. Ele vai transferir a imagem aqui da telinha para a televisão. Tem aqui o direcional, o botão de reset, o Start Select, o botão B e A e a versão turbo dele, que são esses dois botões aqui de cima. Aqui o botão de volume e aqui atrás o compartimento da bateria. Basicamente é a mesma coisa. O outro Sup que eu tenho aqui também. Tem pequenas diferenças aqui na carcaça, como vocês podem ver. Aqui, esse aqui tem uma curva aqui na lateral. Mas, no geral, é a mesma coisa. Ligando eles aqui, ó. Tem aqui o menu. Aí você escolhe entre chinês e inglês. No Start. E aí vai aparecer a lista dos jogos. A mesma coisa é o outro. E aí tem a diferença ali do menu, ó. Ele também tem uma musiquinha, peraí. E aí o menu muda, tem o esquilinho aqui do Tico e Teco. Mas vocês podem ver, ó, que a lista é praticamente a mesma coisa, ó. A diferença é que um mostra 8 jogos na tela e o outro mostra 10 jogos na tela. A maioria desses consoles vendidos vai vir com esse tipo de menu desse aqui, ó, que tem um espaço no fundo e com a listinha de 10 jogos. Mas vocês podem ver que são os mesmos jogos, ó, Super Mario Bros, Mario 14, Super Mario Bros 3. Muda só um pouquinho o nome aí dependendo do fabricante, mas os jogos serão os mesmos. Ó, Contra 1, Contra Force, Tartaruga Ninja. Outra diferença que tem entre os dois é que esse aqui vai rodar o Super Mario um pouco mais acelerado. Vou desligar esse aqui para não atrapalhar, ó, e vou mostrar para vocês. Ó. Super Mario, que é um jogo que todo mundo conhece, todo mundo gosta, e as pessoas procuram muito esse tipo de console aqui para jogar o Super Mario. Eu vou entrar aqui para vocês verem. Reparem na musiquinha dele. Ó. Viram que ele funciona acelerado?
Agora eu vou ligar o outro aqui para vocês verem, ó. Deixa eu abaixar aqui o som dele. O outro ele já vai funcionar na velocidade original do jogo, ó. Aí, ó, deu para ouvir, ó. Ó, funciona na velocidade real do jogo. Olha aqui. Outra diferença também, parece, a impressão que dá é que a resolução desse aqui é um pouco melhor. Olha, se for comparar os dois, ó. Olha como é que a resolução do da direita é bem melhor. Porém, dá para ver também que o tamanho da tela é um pouco diferente. Deixa eu ver aqui. Não, é a mesma coisa. É a borda que é maior nesse aqui, ó. Mas o tamanho da tela é o mesmo. Então vamos lá. A diferença fica mais por causa disso mesmo. Outra diferença que tem nesse console aqui é quando liga na TV. Quando liga este aqui na TV, deixa eu desligar o outro aqui. Ele passa o som dele desliga e fica somente o som na TV. Esse aqui, quando ligo o cabo na TV, só consigo ouvir, eu não sei se é um defeito que veio no meu, eu só consigo ouvir o som do console, não consigo ouvir o som transmitido para a TV. Mas basicamente é isso, pessoal. É um console bem legalzinho, tem um preço muito bom e tem uma lista de jogos até que interessante. Então, partindo agora para a televisão, eu vou mostrar para vocês um pouquinho ele na TV. Bora lá. Então, pessoal, já liguei aqui a TV. Não vou me estender muito nessa parte, só vou mostrar mais ou menos o console ligado, né, na televisão, só para vocês terem uma noção de como é transmitida a imagem. Eu já liguei aqui o cabinho, ó. Vocês ligam aqui na saída de áudio e vídeo que ele tem, e aí é só ligar o console e ele vai transferir a imagem para lá, ó. E aí agora vocês jogam normalmente. Aí tem uns joguinhos aí, ó. Coloquei o Super Mario Bros 3. Então funciona muito bem, aí vira um console de mesa mesmo. Vou colocar outro clássico aqui, ó. O pessoal gosta de jogar muito, que é o Contra, o primeiro Contra. Aí o Contra, pessoal. O legal é que esses controles, tanto esses videogames piratinhas quanto o Super, ele tem a função turbo, então é só vocês apertarem o botão e segurar, não precisa ficar apertando o botão que nem louco para tirar. Eita. Vou resetar aqui. Aí é isso, ó, pessoal. Aí tem os joguinhos, aí eu vou passar mais ou menos aqui para vocês terem uma noção de quais jogos vêm, ó. Vai chegar um ponto aqui que vai começar a repetir. Tem os Donkey Kong, os jogos de navinha, Pac-Man, que também é um clássico antigo. Aí eu vi Ninja ali, mas tem Ninja Gaiden, que é bem legal. Aí tem um jogo que eu gosto bastante, que é o Sexta-feira 13. Tem os Goonies, que é baseado no filme mesmo, toca até a musiquinha, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem um pouquinho.
Aí os Goonies rolando, pessoal, ó, com direito à música da Cyndi Lauper, ó. Bom, é isso, pessoal. Eu vou... Não se preocupe, vou mostrar todos os jogos que tem nele. Eu vou gravar ali na minha placa de captura. E aí fica pro próximo vídeo, beleza? Bora lá então para as considerações finais desse console. Então vamos lá, pessoal. Vamos concluir aqui então. Vamos falar dos pontos positivos e negativos dele. Os pontos positivos é que é um console baratinho, qualquer pessoa pode comprar um desse. Hoje em dia na Shopee você encontra até de R$30 vindo apenas com um controle. Coisa que pode até ser resolvida, porque o controle hoje em dia é vendido separado. Então se, por exemplo, você tem a versão que vem apenas o console, você pode adquirir o controle separado. E muitas vezes quem tem o segundo controle e estragou pode repor, que hoje também é vendido separado. Então é vendido a partir de R$30 a 60, a versão completa. Então assim, é um console que vale a pena por causa disso, porque ele é baratinho, você pode ligar na TV, pode jogar com 2 pessoas, você e mais uma pessoa. E tudo isso por um preço acessível. Os pontos negativos mesmos, eu acho que fica só por causa da tela, que não tem nenhuma informação. Então, na hora que está acabando a bateria, ele simplesmente vai escurecendo a tela. Também não chega a ser um ponto negativo, você percebe que está acabando. E outro ponto negativo é que o jogo do Super Mario Bros 3, ele teria que ter uma bateria interna aqui para poder salvar o jogo. Então, é impossível você terminar o jogo se não for de uma vez. Então, se você está jogando Super Mario Bros 3 e desliga ele vai começar do zero novamente. Então, eu acho que é o maior defeito desse console é isso, não ter uma bateria interna para salvar o jogo. Fora isso, eu acho que vale muito a pena, a lista de jogos vale a pena. Então, você está comprando um console com uma lista muito boa. Apesar de mostrar 400 jogos ali na caixinha, ele não vem os 400, ele vem 313 jogos. A partir do 314 ele começa a repetir. Dentro desses 313, não são todos oficiais Nintendo. Vai ter um pouco mais de 200 oficiais e eu acho que uns 100 mais ou menos é jogo piratinha, jogo chinês, algum hackzinho. Mas mesmo assim, dos 200 jogos vale a pena. Tem muito jogo bom aqui, tem os 2 Super Mario Bros, tem o Contra, que todo mundo gosta, tem Ninja Gaiden, tem Homem-Aranha, tem o Sexta-feira 13, que eu acho legal pra caramba. Inclusive, tem uma diferença do Homem-Aranha, de versões, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse Homem-Aranha aqui, ó, que vem nesse console, ó. Quer ver? Vamos chegar lá no Homem-Aranha. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, o jogo número 28, ó, Spider-Man, que é o Homem-Aranha, ó. É um jogo oficial, ó. Vamos lá. Esse é o Homem-Aranha, ó. Já a outra versão que eu tenho, que é a maioria que vem, é um Homem-Aranha piratinha, ó. Vou ligar aqui pra vocês verem. Número 28. 28 aqui, ó. Spider-Man, ó. É um Homem-Aranha pirata, bem bobinho, assim. Então já é mais uma diferença que pode ser que tenha. Mas também não é um problema, não. É só uma observação que eu quis fazer aqui para vocês. Então vamos lá. Então é isso, pessoal. A lista de jogos compensa demais. Vale muito a pena vocês adquirirem pela lista de jogos que vem. E por um preço muito bom. Então assim, eu acho que ainda vale a pena comprar um desse. Beleza? E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrando aqui, então. Espero que tenham gostado do vídeo. Vão ter muitos outros vídeos de consoles piratinhas, jogos piratas, jogos independentes que eu vou trazer no canal. Se vocês quiserem se inscrever aí e acompanhar, eu vou ficar muito feliz, beleza? Valeu então, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!